Continuando então a sequência do vídeo, eu vou explicar como funciona uma rodada do jogo. Então o jogo é dividido em rodadas, toda rodada segue os mesmos passos, que são aquelas 3 fases que eu já comentei. Então agora eu preferi separar os vídeos, porque eu acho que fica mais fácil para você ir assistindo um vídeo, esperar um tempo, assiste outro e vai tentando absorver tudo que está sendo falado ali. Vai tentando lembrar depois, junta as informações dos vídeos, para na hora do jogo ficar mais fácil ali para você. Então, eu deixei separado aqui já para tentar explicar para vocês. Eu montei só uma parte do tabuleiro aqui, não vou montar ele inteiro. Só montei essa parte para dar alguns exemplos aqui. Então são 3 fases a rodada. Primeira fase estratégica, segunda fase ação, terceira fase de status. Então vou explicar a primeira fase aqui de estratégia. Ela é simples, na verdade tudo é simples, só é um pouco trabalhoso. E vamos lá, eu vou explicar por cima. Um dos últimos vídeos que eu vou fazer vai ser explicando cada uma dessas cartas. Então agora eu vou explicar no modo geral. As cartas elas têm uma numeração de 1 a 8. Então isso aqui vai definir a ordem para a próxima fase, que é a fase de ação. E as cartas elas têm 2 habilidades, a habilidade primária e a habilidade secundária. Então quem pega a carta depois vai poder executar a habilidade primária e os outros jogadores vão poder pagar para executar a habilidade secundária. Eu vou chamar de H1 e H2. Então, é a numeração das cartas e H1 e H2, que são as habilidades que cada carta tem. Então a gente vai pegar lá o primeiro jogador, no exemplo que a gente deu da formação da galáxia anterior, digamos que é o jogador 1 aqui, ele vai escolher uma carta. Ele pode escolher qualquer uma, digamos que ele escolhe a 7. Ele vai colocar lá na área de jogo dele. Aqui, por exemplo, eu vou deixar aqui para ficar mais fácil da gente ir entendendo. Então ele escolheu a carta 7, o próximo jogador, sentido horário ali, vai escolher uma carta. Então digamos que ele escolhe a carta 8. Escolhe a carta 8. Aí o próximo jogador escolhe a carta 3. Cada carta tem uma estratégia diferente, então... E vai sobrando menos opções, que nem o jogador 4 agora só restou aí 5 cartas para ele escolher. Então digamos que ele resolve escolher a carta 1. Essa carta ele vai acabar pegando daí esse marcador. E o próximo jogador a escolher agora escolhe a carta 5. Cada jogador vai colocando a carta lá na sua área de jogo. E o último jogador escolhe a carta 4. Então ficou assim. Então agora essas 2 cartas que não foram escolhidas vão receber um marcador de bônus. Tudo isso vai estar ali do lado do tabuleiro, numa área onde todo mundo possa ver ali e chegar até essa área. Então colocou um marcadorzinho de bônus. Quando terminar essa rodada, inicia tudo de novo. Então essas cartas ali vão voltar para cá. E essas 2 aqui vão estar com marcador de bônus para incentivar as pessoas a escolherem elas. Então se elas não forem escolhidas, elas vão receber mais um marcador de bônus. E assim cada vez que ninguém escolhe ela vai ficando melhor. Esse marcador de bônus, quando você escolhe uma carta que tem um marcador de bônus, você pega ele e já troca imediatamente. Ou por um marcador de comando aqui da sua reserva, que daí você vai pôr aqui na sua ficha. Ou por uma mercadoria de comércio, que vai estar lá na área comum de jogo. Você vai lá e troca por uma e vai colocar aqui também na sua ficha. Então, terminou essa escolha. Não vai ser uma escolha rápida, porque a pessoa vai ter que estar ali sabendo que estratégia que ela vai seguir, então pode ser que demore um pouquinho, mas com o tempo é para ficando mais prático aí, porque é bem simples, só escolher a carta. Terminou, acabou, já o passo 1 vai para o passo 2, que é a fase de ação. Então a fase de ação agora ela não vai seguir sentido horário, vai essa ordem de iniciativa. Então o primeiro jogador a jogar vai ser o jogador 4, que tem a menor número. Então a carta 1 ele vai ser o primeiro. O segundo jogador a jogar seria com
o jogador 3 que escolheu a carta 3, porque a carta 2 não está em jogo. Se a carta 1 também não estivesse em jogo, digamos que ele escolheu a carta 6, o primeiro jogador a jogar seria o jogador com a carta 3. Ele faz uma ação, termina de fazer essa ação, passa para o próximo jogador, seria o jogador 6, que tem a menor carta 4. Ele faz uma ação, executa essa ação, passa para o próximo, no caso aqui seria o jogador 5 que escolheu a carta 5, faz uma ação. Quando chegar no último jogador, aqui, que no caso é o 8 que escolheu, o 2 que escolheu a carta 8, ele faz a ação dele, retorna lá para o primeiro jogador, para ele poder fazer uma ação, faz uma ação, e assim segue esse ciclo até que ninguém mais queira fazer ação ou possa fazer uma ação. Quais ações o jogador pode fazer? Então ele tem 5 opções. Eu deixei separado aqui para mostrar. Então, a primeira é a ação estratégica, ação tática, ação de transferência, jogar uma carta de ação do tipo jogue como uma ação ou passar. Então essas são as 5 opções. É indiferente a ordem que ele vai fazer. Dependendo de como ele estiver fazendo ali a estratégia dele, talvez ele primeiro queira fazer uma ação tática, passa para os próximos jogadores, quando volta de novo nele, ele vai fazer uma ação de transferência ou vai jogar uma carta, ele vai escolher uma, passa para o próximo, escolhe uma ação, passa para o próximo, escolhe uma ação. Dessas ações aqui, a única que é obrigatória é a ação estratégica. Essa ação estratégica é você usar o poder da carta que você escolheu, então ela é obrigatória para todo mundo. É indiferente quando ele vai fazer, mas é obrigatório. Depois que ele faz essa ação, ele vai poder passar. Antes de fazer, ele não pode passar. Essas outras duas ações, a tática e a transferência, o jogador vai ter que pagar um marcador de comando. Então ele pega o marcador de comando da ficha dele aqui e vai colocar no tabuleiro e dizer, vou fazer uma ação de transferência, vou fazer uma ação tática. Então ele pega lá o marcador e coloca. Se ele não tiver marcadores aqui na ficha dele, ele não vai poder fazer essa ação. Ação de transferência é a mesma coisa, pega o marcador, coloca no tabuleiro e faz a ação. Jogar uma carta de ação é um pouco diferente, então você precisa ter a carta para poder jogar. Então é a carta que está ali, jogue como uma ação. Você deixa de fazer uma dessas outras ações para fazer essa. Então você tem que ter a carta para poder fazer. Existem outras cartas de ação que são jogadas em outro momento, mas essa aqui tem que estar escrito ali, jogue como uma ação. Então, cada jogador vai fazendo uma ação, intercalado, faz uma ação, passa para o outro. Ele pode fazer até quantas ele quiser aqui, tática, 3, 2, ele só precisa ter que pagar para poder fazer. Então, transferência é a mesma coisa e a carta de ação ele tem que ter a carta. Depois que todo mundo já tiver feito tudo, não puder fazer mais ações ou não quiser fazer mais, todo mundo passou, termina essa fase. Mais para frente eu vou fazer um vídeo daí explicando mais detalhado aqui cada ação. Então, acabou a primeira fase estratégica, acabou a fase de ação, vai para a fase de status. Aí que eu peguei do manual que está traduzido ali. É uma sequência de 7 itens, mas é bem tranquilo. Então, a primeira aqui é qualificação dos objetivos, público e secreto. Então ele vai seguir a ordem do jogo também, ordem de iniciativa ali. O jogador que tiver a menor carta, se ele já tiver cumprido o objetivo secreto dele, ele pode revelar lá e pegar os pontos de vitória. Ou algum dos objetivos públicos ali, ele vai pôr o marcadorzinho dele para dizer que ele atingiu aquele objetivo. Passa para o próximo jogador na ordem de iniciativa. Ele vai verificar se atingiu algum objetivo e vai marcando. O segundo passo é reparar naves danificadas. Então eu coloquei aqui no tabuleiro para a gente poder ver. Tem algumas naves que elas aguentam mais de 1 de dano. Então quando ela tá normal, entrou na batalha, tomou um dano, você vira a nave para indicar que ela tomou um dano. Se ela não for destruída naquele combate, ela vai ficar assim. Finalizou ali
não destruíram, você vai lá, cada jogador vai lá nas suas naves e recupera elas. Na próxima rodada elas já vão estar inteiras. O terceiro passo é remover marcadores de comando. Então, cada jogador foi colocando os marcadores ali enquanto ia fazendo as suas ações. Então agora ele vai recolher e vai colocar lá na sua reserva. Aqui eu coloquei um de uma outra raça. Então cada um vai pegando o seu ali. Então é para ser uma coisa bem rápida. Vai lá e devolve para sua reserva. O próximo passo é recuperar cartas de planeta. Então eu vou aproveitar para explicar um pouco das cartas de planeta. Então o jogo ele coloca lá que quando você usa uma carta para você virar assim. Então recuperar agora nessa fase de status seria você colocar ela ativa de novo para a próxima rodada do jogo, você poder usá-la de novo. A gente pode fazer assim também, estilo jogo Magic. Você usou a carta, você vira. Então você foi usando as cartas, você vai virando. Nessa fase aqui do status, que é recuperar as cartas de planeta, você vai lá e as cartas que você utilizou, você recupera. Então aqui eu coloquei os planetas no tabuleiro, ele já marca ali o que o planeta te fornece. Então são 3 recursos aí, alguns são 2 só, alguns vão ter um recurso zerado. Então o mesmo que está aqui vai estar lá na carta. O verde é recurso e o vermelho é influência. Então os planetas vão te dar recurso e influência. Você gastou o recurso, você vira a carta daquele planeta. Você gastou influência, você vai virar. E alguns planetas eles vão dar ajuda para as tecnologias. Então quando você for desenvolver uma tecnologia, no caso uma tecnologia vermelha, ele te daria um desconto. Ou uma tecnologia verde, ele vai também te dar o desconto. Mas agora aqui para essa fase é aquilo ali. Então você usa o planeta nas ações anteriores. Aqui você vai recuperar as cartas para a próxima rodada você já poder utilizar de novo. O quinto passo é você vai receber uma carta de ação e 2 marcadores de comando. Então você vai lá na pilha de cartas de ação, vai comprar uma carta e vai pegar 2 aqui do sua reserva e vai colocar na sua ficha. Próximo passo é redistribuir sua área de comando. Então agora eu vou explicar aqui essa parte da área de comando. Então você recebeu, digamos que aqui você gastou na fase anterior, você recebeu 2, agora você vai poder mudar aqui conforme você quiser. Então você pode transferir tudo para cá ou colocar um para cá. Esse primeiro command pool são os que você utiliza para pagar as ações. Então ação tática e ação de transferência vai vir daqui. No começo do jogo, como a gente começa com 3, 3, 2, você só poderia fazer 3 ações daquela. 2 táticas, uma de transferência, mas limitado a 3. Essa parte de flat supply seria quantas naves no sistema você pode ter. Então essas 2 naves aqui, elas são 2. Se o transporter tivesse aqui, já teria atingido aqui o limite de 3. Não poderia ter uma outra nave ali, senão você atinge o limite, você vai ter que destruir uma delas e tirar. Então algumas naves não contam, então são só algumas naves ali, transporter, que vão contar para esse limite de frota. Mas então, se você quiser aumentar o seu limite, você vai pegar aqui e vai colocando aqui. Se você acha que não precisa por enquanto aumentar, você pode tirar e jogar para os outros. E essa parte aqui é o que você usa para pagar as habilidades secundárias lá, o H2. Então o jogador usou a carta dele, para você usar o H2 você vai ter que pagar. Então no começo do jogo a gente só vai estar limitado aí a fazer 2, porque você só tem 2 para pagar. Então você recebeu ali no passo anterior 2 e você vai misturar aqui com os seus e vai fazer conforme for a sua estratégia.
Se você quer fazer mais ações, ou se você quer aumentar o seu limite de naves, ou se você quer focar lá nas H2 das cartas de estratégia para a próxima rodada. E o último passo, bem simples também, todo mundo vai devolver as cartas que pegou na fase de estratégia. Então agora todo mundo devolve lá. Esse é um reset ali do tabuleiro para poder voltar lá. Acaba a primeira rodada e passa. Ninguém venceu o jogo, foi a primeira rodada, então passa para a segunda rodada, fase estratégica de novo. Agora aquele jogador que pegou a carta iniciativa vai escolher primeiro, daí segue sentido horário, cada jogador escolhendo a carta. Todo mundo escolheu, vai para a fase de ação, todo mundo faz suas ações conforme pode fazer. Todo mundo passou, vai para essa fase de status, que também é bem tranquilo, é 7 passos, mas é tudo bem tranquilo. Então qualifica o objetivo e depois todo mundo ali vai removendo as peças, ganha carta, prepara aqui para a estratégia para a próxima rodada, devolve as cartas e recomeça. Se ninguém ganhar o jogo, vai para a terceira rodada, vai para a quarta rodada e assim vai. Então é isso, se eu esqueci de alguma coisa eu vou editar e coloco aí. Valeu e até o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou fazer essa fase de ação aqui, explicada certinho. Ação estratégica, ação tática, transferência e jogar carta. Valeu e até.